Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Celebramos a Eucaristia deste sábado, do dia 2 de maio da graça do ano 2020, e queremos em primeiro lugar saudar e rezar pelo nosso irmão Manuel Borges de Lima, saudar a sua esposa Antoninha de Lima, os seus filhos, todos os seus familiares. Rezar também por Artur e Joana Vaz, e saudar o Sr. António e Francelina Santos e todos os seus familiares, todas as pessoas que estão doentes e que precisam do conforto e do aconchego maternal de Nossa Senhora e de Jesus. Hoje celebramos a festa na Igreja de Santo Atanásio, Bispo e Doutor da Igreja. E para melhor celebrar esta Santa Eucaristia, tomemos consciência dos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço e espero o perdão dos vossos filhos de misericórdia. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que suscitaste na Igreja o Bispo Santo Atanásio, concedei-nos que, auxiliados pela sua doutrina e proteção, possamos conhecer-vos sempre melhor, para vos amar cada vez mais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que nasceu dele. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo? Senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Divina Eucaristia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes de vir o Filho do Homem. O discípulo não é superior ao mestre, nem o servo é superior ao seu senhor. Ao discípulo basta ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Palavra da salvação. Caríssimos, nós celebramos hoje na Igreja Santo Atanásio, doutor da Igreja, que nasceu no ano 296 e nasceu para o céu, morreu para a terra em 373. Portanto, foi a vida deste nosso irmão Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Às vezes ouve-se dizer: para que me importa? O que é que me importa a história? O que é que me importa? O que é que os outros fizeram? E é um dos grandes erros que se cometem. Nós precisamos saber como é que os nossos irmãos viveram em determinadas circunstâncias para termos forças para enfrentar as circunstâncias da vida. Daqui a 100 anos, certamente, muitos daqueles que estiverem cá vão tentar saber como é que nós vivemos esta pandemia. Teremos feito o certo? Teremos feito o errado? Sujeitamos ao julgamento da história e daqueles que virão. Santo Atanásio foi um bispo de Alexandria, do norte da África, do Egito, onde hoje é o Egito, mesmo no Mediterrâneo, naquela bacia do rio Nilo, muito fértil e muito próspera. E Santo Atanásio viveu, portanto, é dos padres da Igreja, dos chamados padres da Igreja, quando terminou o período dos apóstolos, conheceram Jesus, surgiu um período chamados os padres da Igreja, a quem nós muito devemos, como cristãos, naquilo que somos e naquilo que a Igreja, ao longo dos tempos, foi caminhando. Depois dos padres da Igreja, veio então a Idade Média, que teve muitas coisas boas, outras coisas más, mas nós, neste período dos padres da Igreja, no ano 313, o imperador de Roma, que até então perseguia os cristãos, deu liberdade à Igreja. E pensava-se que tinha surgido a paz
e começaram a surgir dentro da Igreja heresias, ideias erradas, ideias para dividir. E a Igreja foi subsistindo ao longo dos tempos a essas ideias. Uma das primeiras era o arianismo, que negava a divindade de Cristo. Cristo era um homem, mas não era Deus. E era uma heresia muito grande que, no concílio de Niceia, um padre muito famoso, São Nicolau, que nós conhecemos aqui muito de influência por Natal, aquele que deu origem ao Pai Natal, também esteve nesse concílio com Santo Atanásio, e havia lá bispos hereges e bispos que tinham ideias erradas. E o Santo Nicolau, não Santo Atanásio, Santo Nicolau, enervou-se com um e deu-lhe uns estalos. E foi colocado na prisão. E tiraram-lhe as vestes de bispo, e no outro dia de manhã retiraram-se, com as grades, com tudo fechado. São Nicolau aparece de manhã vestido de bispo, sem saberem como é que as vestes teriam lá chegado. E foi isso um sinal de Deus, que Deus enviou, além de muitos outros, para dizer que aqueles irmãos estavam errados. E aceitaram. E ao longo da história foi-se aceitando. Santo Atanásio sofreu muito, foi exilado, foi perseguido, fizeram 1001 coisa, e ele sempre coerente com aquilo em que acreditava e naquilo que achava que era o verdadeiro caminho. A Igreja foi vivendo assim até quase aos nossos dias, até ao ano, com várias heresias, com várias ideias erradas, mas o Espírito Santo foi conduzindo. Mas nos últimos tempos, há 500 anos para cá, no ano 1517, um frade, chamado Lutero, na Alemanha, começa o fenómeno do protestantismo, das igrejas evangélicas. E começa um fenómeno para dividir. Fenómeno que depois vieram os nobres, cercaram-no, e a tentação até hoje é a divisão, a não união à volta de Pedro. Pedro não tem razão, eles é que sabem interpretar. Depois, 1717, e é sempre o 17, surge a maçonaria em Inglaterra, à volta da construção da Catedral de São Paulo, em Londres. Os pedreiros fazem um sindicato, e quando se muda para a França, a maçonaria torna-se muito secreta e muito violenta contra a Igreja. E como nós sabemos, em 1917, em outubro de 1917, dá-se o início do comunismo, que também é outra corrente que atravessou todo o século XX contra a Igreja, e o grande objetivo é dividir. Mas nós, como cristãos, temos que olhar para homens de fé que souberam lutar pela unidade. Olhai que Inglaterra, quando Henrique VIII queria casar e o Papa não deu a licença, queria divorciar-se e o Papa não deu licença, houve um homem chamado São Tomás Moro, que era o chefe do Parlamento, manteve-se fiel e foi martirizado. Tinha 11 filhos. E é celebrado esse santo no dia 22 de junho. A Igreja é feita de homens como Santo Atanásio. Vamos dar graças a Deus pela sua vida e vamos, sobretudo, rezar pela unidade. Estes últimos 500 anos que temos vivido, de divisões, com muitas arestas políticas, com muita coisa, e quanto mais dividir, melhor. Eu é que sei interpretar, o Papa não sabe, nós é que sabemos. Esta divisão, nós temos que rezar
para a fidelidade a Pedro, para a fidelidade ao projeto de Jesus Cristo. O que é que Jesus Cristo sonhava? Qual era o projeto? Não quer dizer que de vez em quando não falhemos, mas certamente não é desta maneira, nem desta perspectiva. Que Santo Atanásio interceda por nós, um homem que lutou tanto pela unidade da Igreja, que nós sejamos fiéis a Pedro, que sejamos fiéis a Jesus Cristo, que sejamos fiéis à verdade, aceitemos a revelação, aceitemos o próprio caminhar e aquilo que Deus vai fazendo na história e vai mostrando o seu caminho. Vamos pedir ao Senhor e que Santo Atanásio nos ajude neste projeto e neste ideal. Irmãos, na memória de Santo Atanásio, oremos a Jesus Cristo, que Ele pregou como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para que nos dê um coração esclarecido e digamos cheios de fé: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela Santa Igreja de Deus, para que nunca lhe falte a palavra e o ensino fiel de bispos intrépidos como Santo Atanásio, oremos: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que vivem no erro ou na ignorância acerca de Cristo, para que os seus corações e as suas mentes se abram à verdade que liberta, oremos: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que sofrem por amor de Deus, como Santo Atanásio, para que o exemplo do seu testemunho nos ensine que há valores maiores que a vida, oremos: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos crentes que ensinam, estudam ou escrevem, para que o Espírito os faça crescer na fé, na humildade, na sabedoria e no amor a Cristo, oremos: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos nesta celebração, para que, procurando imitar Santo Atanásio, demos bom testemunho do Evangelho, oremos: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Chega até vós, Senhor, a humilde oração do vosso povo, e dignai-vos ouvi-lo com bondade, não em atenção aos seus méritos, mas à vossa infinita misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai, Senhor, para as ofertas que vos apresentamos na festa de Santo Atanásio, e fazei que, professando com ele a verdadeira fé, encontremos na proclamação da verdade o caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja, e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, vindo a ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Manuel Borges de Lima, Artur e Joana Vaz, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Unidos pela mesma fé em Jesus Cristo, pela mesma comunhão de irmãos, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemo-nos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai e com o poder do Espírito Santo, desta vida ao mundo pela vossa morte, livrai-me de todos os meus pecados e de todo o mal. Por este vosso santíssimo corpo e sangue, conservai-me sempre fiel aos vossos mandamentos, e não permitais que eu me separe de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que pela participação neste sacramento fazei que a divindade do vosso Filho,
que firmemente proclamamos com Santo Atanásio, seja sempre para nós fonte de vida e salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E porque ontem os bispos do Canadá fizeram a consagração a Nossa Senhora, vamos também terminar com a Salve Rainha, a Salve Regina em latim, este lindo canto que a Igreja tem cantado ao longo dos tempos. Desejo-vos uma boa noite, de sábado para domingo, com a graça de Deus. Também logo às 9, todos os dias, teremos o nosso terço, e o terço vai ser... O nosso terço vai ser gravado, e se alguém, por saúde ou algum motivo, não puder ver hoje, assistir, rezar connosco, portanto, amanhã poderá participar nele. Eu agradeço se vos inscreveres na página que estamos a ver a Eucaristia, porque para nós sabermos se vale a pena, se não vale a pena estarmos a transmitir, se somos bem recebidos, se não somos bem recebidos, como é que é. E também, se quiserdes colocar intenções, há ali um sítio ao lado que se pode colocar em intenções e nós rezaremos por elas, faremos eco dessas intenções, desses propósitos. Então desejo a todos boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.